Olá, meu nome é Fabiana, tenho 26 anos, fui diagnosticada em 2018 com câncer no colo do útero, com metástase no pulmão, útero, ovários, trompas. Eu venho falar para vocês a minha experiência com o câncer. Hoje eu já terminei o tratamento, mas eu vou falar a minha experiência com o câncer. Quando eu descobri, foi bem difícil. Eu chorei muito, a minha família chorou muito, e a primeira coisa que passa na nossa cabeça é: pronto, eu vou morrer. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Na época eu era casada, já fazia alguns anos já, e isso me afetou muito, porque eu morava na praia e lá não tem tratamento oncológico. Então eu fui encaminhada para Curitiba. Eu ainda estou em tratamento no Hospital Erasto Gettner. Lá é um hospital muito bom, maravilhoso. Lá tem tudo quanto é tipo de exame que a gente precisa fazer. Tem tudo que a gente precisa tem lá. No começo eu cheguei lá, eles fizeram uma bateria de exames comigo. Fiz tudo quanto é tipo de exame. E daí, até então eu achava que era só no útero. Aí eu fiz os exames e foi descoberto que ele já estava enraizando ali nos ovários, trompas, e que eu estava com 5 nódulos no pulmão. 3 de um lado e 2 do outro. Isso me afetou muito, assim, minha autoestima foi lá embaixo, assim, eu fiquei muito mal mesmo. Aí, mais ou menos um mês depois que eu fiz todos os exames, eu comecei o tratamento. Eu comecei com químio. Eu fiz exatamente 8 químios vermelhas de 21 em 21 dias. As minhas quimioterapias, para mim, foi muito difícil, porque eu caía de cama e ficava uma semana de cama. Era bem difícil, porque eu ficava muito debilitada. Eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia levantar da cama, eu sentia muita dor nas juntas, daí caiu o meu cabelo. Até então, com o cabelo eu não me preocupei tanto com os pelos do meu corpo, porque eu coloquei na minha cabeça que ou eu fazia o tratamento ou eu morri. Então, eu preferi fazer o tratamento e viver. Então, eu fui e fiz o tratamento. E daí, assim, as quimios, eu ficava certinho, uma semana de cama. No primeiro dia da quimio, eu ficava, assim, não me dava muito, me dava um enjoo só. No segundo dia eu ficava tranquila, mas no terceiro dia eu caía de cama assim total. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia fazer nada. Eu tinha que ter ajuda até para me alimentar, para mim tomar banho, para tudo, porque eu ficava muito mal, eu ficava muito debilitada, eu tinha muito problema até para ir no banheiro. E daí eu fiz essas 8 químio vermelha. Aí eu fui lá e fiz mais 8 químios branca. A branca não me deu tanto efeito, ela já era mais calma. Mas daí vieram as radioterapias junto. A radioterapia me debilitou também bastante, porque no começo ela era tranquila, eu fazia uma vez por dia, 10 minutos. E daí eu ia, entrava na máquina lá, ficava 10 minutos e saía. Na hora a gente acha que não tem efeito nenhum, mas ela dá muito efeito. Aí eu fiz, né, o tratamento. E daí, quando eu acabei essa radioterapia, eu fiz as radioterapias quimiobranco juntas. Aí, quando eu acabei as radioterapia, eu fiz 4 bracioterapia. As brachio, assim, como eu tinha muito problema, eu tenho epilepsia também, então eu tive que fazer as brachioterapia dormindo. Eu não pude fazer acordar, eu tive que fazer anestesiada, porque era bem complicado. Eu sentia muita dor, assim, muita dor mesmo, uma dor insuportável. Aí eu fiz 4 brachioterapia. Aí, beleza, o médico me liberou, tal, falou que eu tinha terminado o tratamento e que agora eles iam esperar para ver a reação que o meu corpo ia ter. Nos 3 primeiros meses eu fiquei super bem, mas aí quando chegou no terceiro mês, eu comecei a sentir muita dor. A minha barriga começou a inchar e eu não conseguia mais ir no banheiro para fazer o número 2. Eu parei de ir no banheiro. Aí eu fui parar no hospital a primeira vez. E daí eles pegaram e falaram pra mim que era gases e me mandaram pra casa. Aí comecei a sentir muita dor. E daí eu fui pro hospital de novo. Na segunda vez, eles me medicaram lá no hospital, tal. Fizeram alguns exames e daí me mandaram pra casa de novo. Na terceira vez, eu fui e daí eu passei muito mal mesmo. Eu cheguei a desmaiar em casa, porque eles me passaram uma medicação que eu era alérgica. Até então eu não sabia que eu era alérgica. Eu era alérgica a bromoprida e gabapentina. E eu não sabia que eu era alérgica a esses medicamentos. Então eu tive uma reação alérgica. Minha garganta começou a fechar, eu comecei a inchar, foi bem feia a coisa. Daí fui parar no hospital com arritmia cardíaca também.
Aí, nessa terceira vez, o médico falou que ia me mandar pra casa. Eu quebrei o pau com ele e falei, eu não vou pra casa. Olha o tamanho, eu tava com uma barriga assim, parecia que eu tava grávida. Porque eu não ia no banheiro. E aquilo eu não conseguia, não sentia nem vontade de ir no banheiro. E eu parei de me alimentar, eu não sentia fome. Aí eu fui pro hospital, daí acabei brigando com o médico, falei, não, eu não vou ir pra casa desse jeito, e daí eles me internaram. Nessa internação, eles fizeram uns exames mais específicos, e daí descobriram que eu estava com as úlceras no intestino e no reto. Aí eu estou ainda fazendo o tratamento, e daí, só que daí, como a minha barriga estava muito cheia, meu intestino estava a ponto de explodir. E daí o médico chegou para mim e falou, a gente vai ter que fazer uma cirurgia para retirada do teu intestino, você vai ficar com aquelas bolsinhas de colonoscopia. Só que a gente acha que você não vai aguentar a cirurgia. O médico chamou toda a minha família, pediu para toda a minha família vir, que pudesse me ver para vir, porque eu não ia aguentar a cirurgia, eu estava muito fraca. Eu fiquei mais ou menos 20 dias internada. Eu estava muito fraca mesmo. E daí eu daí fui pra sala de cirurgia, mas vou falar pra vocês, parece que foi Deus. Porque eu entrei na sala de cirurgia, me prepararam tudo, daí o médico chegou e falou assim, olha, eu não vou poder fazer essa cirurgia hoje, porque eu estou com uma emergência em outro hospital, daí eu vou fazer essa cirurgia amanhã, 7 horas da manhã a gente faz a sua cirurgia. Eu falei, tudo bem. Daí me mandou pro quarto de novo. Nisso estava a minha mãe e a minha ex-sogra, que é meu xodózinho. E daí lá, minha ex-sogra orou muito por mim, minha mãe começou a rezar muito por mim, era um chororô, né? E daí eu já tinha tentado passar aquela sonda nasal umas 5 vezes, mais ou menos, e não conseguiram passar, porque ela dói e machuca muito essa parte aqui, assim, até aqui, sabe? E daí eles pegou e falou pra mim, você quer tentar de novo? No começo eu falei que não, mas daí eu falei, vamos tentar, porque vai ser pro meu bem, vamos tentar. E daí eu tentei colocar de novo. Aí veio uma moça assim, nossa, foi meu anjo. Uma moça assim que ela falou pra mim que já tinha passado tudo isso e tal, ela me ajudou muito, daí ela conseguiu passar a sonda. Eu fiquei 4 horas com a sonda, eu tinha que ficar sentada e tinha que ficar engolindo ela. Era horrível, horrível, horrível. Nisso começou a me doer muito a minha garganta. E daí eu pedi pra médica, tipo, era umas 4 horas da manhã isso, eu pedi pra médica pra tirar. E daí ela tirou a sonda. Aí quando foi mais ou menos umas 6 horas da manhã, que as enfermeiras foram lá pra me dar banho pra eu ir pra cirurgia. E daí a cirurgia ia ser 7 horas da manhã. E daí elas foram pra me dar banho, eu tava desse tamanho, que eu não conseguia levantar da cama, e tudo aquele líquido ia, né, eu não conseguia colocar pra fora. E daí conseguiram tirar 200 ml de secreção pela sonda. E daí a moça foi lá pra me dar banho 6 horas da manhã e tal. E daí no que ela foi pra me dar banho, eu falei pra ela, eu tava de fralda, eu falei pra ela, nossa, tô com uma dor de barriga, faz muito tempo que eu não sinto dor de barriga. Foi eu falar isso pra ela, assim, lavou, lavado, assim, de cocô, né? Então saiu muito, e daí elas me levaram pro banheiro, me deram um banho, assim, eu fiquei assim 2 horas, sem brincadeira, sentada no vaso, fazendo cocô. E daí o médico chegou pra mim e falou assim, que eu ia ter que ficar ali mais uns 3 dias para observação, porque tinha saído, porque ele falou pra mim, isso é um milagre que aconteceu pra você, porque você ia tirar todo o intestino, porque você estava muito inchada, você ia tirar todo o intestino, foi um milagre que aconteceu com você. E eu pedi pra ele me dar alta, porque no outro dia era meu aniversário, e já fazia quase 30 dias que eu não via meus filhos. Eu tava muito desesperada, porque eu entrei num ponto que eu não queria nem ver eles, nem por telefone, eu não queria falar com ninguém, porque se fosse pra mim morrer, não era aquela última impressão que eu queria que eles tivessem minha. E daí ele falou que não ia me dar alta porque era antiético, porque eu ia fazer uma cirurgia de grande porte, e daí agora eu estava bem. Daí eu falei, então tá bom. Eu mesma assinei minha alta e fui embora pra casa. No outro dia, eu vou falar pra vocês, na hora que eu cheguei em casa, foi a melhor coisa, assim, eu tirei a roupa, assim, do hospital, com aquele cheiro do hospital, eu entrei dentro do banheiro, e tomei um banho, mas eu chorei tanto, porque isso não é uma coisa fácil, é muito doloroso. E daí eu peguei e deitei na minha cama, os meus filhos não estavam em casa, minhas meninas não estavam em casa, porque eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. O meu filho mora com a minha mãe, as 2 meninas comigo. Eu chorei muito, daí eu deitei na cama, eu fiquei muito mal mesmo. E daí no outro dia minha mãe veio, daí minha ex-sogra tava aqui também, e daí era meu aniversário, veio a minha amiga Fran, veio meus parentes, vieram, trouxeram um bolinho e tal, eu não podia comer porque eu não conseguia comer, eu não sentia fome. Fizeram uma festinha pra mim e tal. E daí eu fiquei muito feliz, só que eu tava muito mal ainda. Porque eu tava colocando pra fora toda aquela secreção que ajuntou muito tempo.
E daí eu peguei e daí meus filhos vieram. Na hora que eu vi os meus filhos, mas eu abracei tão grande, assim, mas foi um abraço tão gostoso e tão importante pra mim, porque eu achei que eu ia morrer. Pra mim foi muito importante mesmo. E daí até então, depois eu passei por mais 2 internamentos depois disso. Que daí eu passei mal com essas dores por causa do intestino, só que eu estava colocando pra fora, só que eu sentia muita dor mesmo ainda. Eu passei por mais 2 internamentos para o controle da dor. E daí no meu último internamento, que foi agora esses tempos atrás, acho que tem mais ou menos 1 mês e meio que aconteceu isso, uns 2 meses, que eu estava em casa, tranquila, daí me deu uma crise convulsiva de manhã, e daí quando era mais ou menos umas 2 horas da tarde, eu comecei a ter hemorragia por trás, pelo ânus. Comecei a ter hemorragia, liguei para minha mãe. Quando a minha mãe chegou aqui em casa, eu estava desmaiada no banheiro. E daí minha mãe correu comigo pro hospital. A gente chegou no hospital, eu tive 2 paradas cardíacas, porque eu tive muita perda de sangue. E daí a minha mãe falou que viu eu morrendo naquela hora. Eu fiquei 3 minutos desacordada. E eles conseguiram me ressuscitar, graças a Deus. Fiquei 4 dias internada. E daí as hemorragias que eu tive, eles falaram que não sabe por que eu tive, porque foi, assim, não tem um motivo, sabe? E daí, desde então, eu estou melhorando, mas eu ainda estou bem debilitada. Eu ainda sinto muitas dores, eu tenho muita dificuldade para comer, depende do que eu como, eu passo mal, eu vomito, eu tenho muita dificuldade mesmo, assim, eu tenho muita tontura. As minhas medicações, eu tomo uma medicação de alto custo, o nome dela é mesalazina. Eu tomo ela já tem mais ou menos 1 ano, que foi quando eu comecei o tratamento em junho, né? E daí ela, assim, me ajudou muito, está me ajudando muito, porque eu vi que já teve uma melhora, assim, antes eu não conseguia me alimentar nada, agora eu estou conseguindo me alimentar um pouco. Mas consigo, assim, tipo, pouca coisa, assim, consigo comer como se fosse uma criança, sabe? Pouca coisa. E daí eu, assim, tô seguindo a minha vida conforme dá. Sou mãe solteira. Meu marido foi embora depois de 1 ano que eu descobri o câncer, ele foi embora. A gente até tentou reatar, mas não deu certo. Então a gente decidiu cada um ficar no seu canto. E daí eu criei as minhas filhas sozinhas. Graças a Deus eu tive muita ajuda até hoje de muitas pessoas, assim. E não é fácil, mas eu tive muito Deus no meu coração. E eu vou falar pra vocês, assim, não desistirem. Câncer é uma doença que ela come a gente de dentro pra fora e ela se alimenta da tristeza da gente. Quanto mais triste a gente fica, mais ele entra, assim, na vida da gente. Ele se aumenta, assim, sabe? Então tenham fé, muita fé, de que tudo vai dar certo, tá bom? Um beijo e tudo de bom pra vocês.